Bom, então a gente pode começar, né? Sim, a palavra está com você aí. Qualquer coisa eu chamo aqui. Ok, beleza. Queria dizer assim que vocês podem, durante a aula, parar se vocês tiverem dúvida, ou algum comentário também. Não precisa esperar, né, até o final da aula para a gente discutir. A gente pode ir discutindo durante a aula. Vocês podem parar a qualquer momento. E então a gente pode começar, acho que. Deixa eu abrir aqui, né? Tá. Aí, já estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá tranquilo. Tá. Tá aparecendo a tela cheia? Ainda não, Evaldo. Peraí. Aqui. Só um minuto. Você está usando o PowerPoint mesmo? É, é que eu coloquei. Vou colocar como tela inteira para ver se. Isso, coloca como tela inteira. Agora. Agora tá. Agora tá a tela inteira. Ah, beleza. Então vamos lá, né? Então, gente, a gente vai falar de diversidade funcional. Eu vou falar aqui, então, um pouco das questões de funções ecossistêmicas, né? Desenvolvimento dessas ideias sobre diversidade funcional. Como que essa questão da diversidade ela influencia no funcionamento dos ecossistemas, as relações entre riqueza de espécie e diversidade funcional, como que a gente mede essa diversidade, né? Vou falar um pouco dos índices, um pouco do histórico dos índices, como que eles são calculados, e também sobre composição funcional, e quais os traços que a gente mede para calcular essas diversidades, né, esses índices. E, assim, eu vou apresentar algumas fórmulas, mas, assim, vocês não precisam se preocupar muito em aprender as fórmulas, mas se preocupar em entender como que os cálculos são feitos, né? É claro que para isso vocês precisam entender um pouco as fórmulas, mas se atentem mais na estrutura da, da, dos cálculos, quer dizer, na estrutura dos dados, como que a gente usa os dados, quais dados são usados para cada coisa, e o que eles significam ali dentro do cálculo, né? Evaldo, antes de Oi. você continuar, só vou falar, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode levantar a mãozinha ou Isso. colocar a pergunta no chat que eu vou ficar monitorando aqui. Então, você ficou com dúvida, ou levanta a mãozinha, porque o Evaldo talvez não está vendo a tela, mas aí eu acompanho aqui no chat e acompanho Sim, aqui no visual aqui do Meet e peço para ele escutar, certo? sim, porque eu só vejo a minha tela, né? Então, o Rodrigo que faz a interlocução. Bom, então, a gente pode começar falando um pouco sobre o que é a biodiversidade, né? Quais as facetas da biodiversidade, o que a gente pode chamar e considerar biodiversidade. Então, a gente tem aí como biodiversidade as espécies, né, a princípio, em um determinado local, em um determinado tempo. Além disso, a gente tem que considerar também as variações fenotípicas e genotípicas dentro de cada espécie, e entre as espécies também, né? E também a variação temporal e espacial nas comunidades e nos ecossistemas que essas espécies formam.
Então, a gente tem que lembrar também as medidas tradicionais de diversidade de espécies, que são as medidas mais comumente usadas, né, que o que a gente mais vê aí nos trabalhos é a riqueza de espécies. Também tem os índices de diversidade, né, como os índices de Shannon, de Simpson e outros. As rarefações, né, que são as interpolações de riqueza de espécies pela, pelas amostras ou pelo número de indivíduos, né? E a gente tem, um pouco mais recentemente, a extrapolação, né, que a riqueza de espécies estimada ela pode ser extrapolada por um número maior de amostras que você coleta ou o número de indivíduos também que você amostra na sua comunidade. E essas medidas elas podem ser consideradas como aproximações de diversidade funcional. Na verdade, a princípio, elas foram usadas como um índice de diversidade funcional também. E, assim, para a gente embasar melhor a nossa aula, a gente tem que lembrar o que são as funções ecossistêmicas, que são as funções do ecossistema, né? O que o ecossistema proporciona para o ambiente, né? Então, a, a transferência de energia, a ciclagem de nutrientes, os ciclos biogeoquímicos, a regulação climática, o ciclo da água e várias outras coisas, né? Elas são as funções do ecossistema. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma teia alimentar, né, que a gente tem aqui na base, os produtores primários, né, que são as plantas. Essa pirâmide ela é bastante simplificada, né, porque a partir do primeiro nível aqui, a gente tem não é uma coisa certinha, né, igual está aqui, é claro. Né, você tem aí uma rede muito mais intricada do que isso aqui. Né, mas a gente pode ver que tem os consumidores, que tem os predadores primários, secundários, terciários, né, e por aí vai. E os decompositores, né, que são o final da cadeia, aí, digamos assim. Então, cada um desses elementos, eles cumprem um papel no ecossistema, né, para a ciclagem de nutrientes, fluxo de energia, e por aí vai. Então, a gente mede a diversidade funcional como uma forma de estimar a quantidade ou qualidade de funções ecossistemas em uma comunidade, uma guilda ou espécie. Se vocês tiverem dúvida em algum termo também que eu estiver falando aqui, vocês podem parar, tá, gente? Mesmo que seja uma coisa simples, assim, que às vezes vocês podem parecer que é uma coisa, pensar que é uma coisa boba, mas vocês podem parar para perguntar. E a gente também chega no final aos serviços. Oi, pode falar. Oi, deixa eu fazer só uma pergunta para você, então. Você pode voltar no slide anterior, por favor? Uhum. Eu queria que você explicasse duas coisas assim para a gente. Então, por exemplo, se eu for pensar em trabalho com funções, eu posso então pensar a funcionalidade para pensar serviços ecossistêmicos, é isso? E como que ele pode estruturar uma comunidade. E eu tenho certeza que a galera fica calada, mas eu tenho certeza que eles não sabem o que é guilda. Aí, se você pudesse explicar o que é guilda para eles também. Assim, eu vou até explicar em alguns slides mais adiante, acho que vai ficar melhor. Mas já para adiantar aqui, né, guilda é um conjunto de espécies, né, que eles cumprem um papel. Né? Assim como grupos funcionais tem uma certa diferença, que depois eu vou explicar também, tem uma certa diferença entre guilda e grupos funcionais. Mas, basicamente, é um conjunto de espécies categorizados, né, em função do seu papel. O que esse grupo de espécies faz? É isso aí.
basicamente. Pessoal, só me dá uma licencinha, um minutinho. Eu vou pegar uma blusa aqui. Aí, agora sim. Aqui tá frio pra caramba. Amanheceu frio hoje. Ah, tá. Então, é isso. E a gente chega, depois disso, nos serviços ecossistêmicos, né, que são as funções, os serviços ecossistêmicos são as funções ecossistêmicas da onde a gente pode tirar, como ser humano, algum proveito, algum benefício. Então, a gente tem aí, entre serviços, por exemplo, a recreação, o ecoturismo, a inspiração artística, né, a contemplação da paisagem, né, provisão de alimento, recursos medicinais e os produtos diversos que a gente tem como prospecção dessas funções ecossistêmicas. E o que é a diversidade funcional, né? Essa ideia, ela não é uma ideia exatamente nova. Desculpa. Ela, desde do Darwin, né, ela já vem sendo comentada, às vezes não com esse mesmo nome, mas lá no livro do Darwin, mesmo, Na Origem das Espécies, ele já falava da influência da biodiversidade nos ecossistemas, ele já notava essa questão, né, que uma alta diversidade de plantas, né, áreas com alta diversidade de plantas tinham maior produtividade. E isso era um conhecimento comum entre os fazendeiros da época. E o Elton, já aqui em 1927, né, é um ecólogo muito famoso, né, principalmente para a área de zoologia, né, de ecologia animal. Ele começa a notar aqui que as espécies, elas usam os recursos de formas diferentes. Então, ele começa aí a agrupar essas espécies em função da forma como elas usam os recursos. E ele também nota que uma maior diversidade leva a uma maior estabilidade do ecossistema. E essa questão aqui de diferentes formas nas quais... Ô, Evaldo, só um Oi. pouquinho aqui. Pessoal, alguém está compartilhando o link da reunião aqui? Porque o curso ele é fechado, né? E aí eu já vi que já entraram duas pessoas aqui que não foi eu que eu compartilhei o link. Então eu vou pedir que vocês não compartilhem. Oi? Rodrigo, Oi? eu compartilhei com duas pessoas. Ah, então, então fala para ela entrar novamente, porque eu pensei que eu estou vendo aqui, está já entrando gente. Aí não tem problema, mas é só para falar, porque aí depois a sala começa a lotar, 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 e aí Ah, começa tá. a travar. Mas fale para ela aí, então, para ela entrar novamente, que eu vou autorizar. Só isso, Ah, só. tá. É porque você falou, né, que eu podia convidar alguém e tal. Sim, sim, não tem problema. Mas o problema é se, eu estou perguntando para os alunos aqui, porque se, por exemplo, cada um convida um, o Meet, depois que ele chega num certo momento, ele trava, né? Ah, Certo? sim. Peça para ela entrar novamente, que eu vou permitir aqui ela entrar. Eu tô falando aqui. Só um minuto, então.
Prontinho, já avisei aqui. Beleza. Tá. Então, onde eu estava aqui, então, o Elton aqui notou que uma maior diversidade de espécies ele leva o ecossistema a uma maior estabilidade, né? E, um pouco depois, o Hawker, ele foi, assim, um dos primeiros a classificar plantas de acordo com a sua resposta ao ambiente, né? De uma forma organizada, assim, digamos. Então, começa a surgir aí o conceito de grupos funcionais. E o objetivo dele era entender as estratégias das plantas frente às variações sazonais, né, principalmente relacionadas aí ao inverno, né, onde as plantas tinham, assim, era a estação mais severa para o crescimento das plantas, na região que ele estudou. E ele classificou essas plantas em 6 grupos, né, que eram as fanerófitas, as caméfitas, hemicriptófitas, criptófitas, heliófitas e as hidrófitas. Então, a classificação dele se baseava na posição das gemas, né? E aqui nesse esquema, a gente pode ver que ele coloca aqui no desenho, essas partes mais escuras são as partes que sobreviviam ao inverno. E as partes mais claras era a parte da planta que morria durante essa estação, né? E essa planta, devido à proteção das gemas, os sistemas de proteção das gemas, elas conseguiam sobreviver, né? Pelo menos perdia uma parte da parte aérea da planta, mas elas sobreviviam devido à proteção das gemas. Então, essa classificação era baseada na altura aqui da onde as gemas ficavam, né? Por exemplo, nas fanerófitas, que são árvores, geralmente, né? Arbustos e tal. A posição da gema é mais apical, né? Ficava numa posição mais elevada, né? Enquanto nas caméfitas ficava mais próximo ao solo. E nas hemicriptófitas, né? Ficava bem aqui na altura do solo, né? Enquanto nas criptófitas, as gemas eram protegidas, né? No subsolo. Né? E tinha as plantas hidrófitas também, né? Na água e tal, que também tinham as gemas ou abaixo do solo, né? Ou protegidas de alguma forma da severidade do ambiente. Pessoal, se eu estiver falando... Pode falar, Rodrigo. Eu ia perguntar só que essa classificação de Rankine, ela é mais visada, então, na perspectiva de refletir a persistência da espécie, então, em conformidade e severidade do ambiente. Exatamente. Então, por exemplo, eu poderia pensar num trabalho como esse aí, pensando assim, ambientes pegando só esse exemplo aí, né, que poderia ter uma diferença, né, funcional, de ambientes mais com restrição hídrica, né, para ambientes com com a maior disponibilidade, ou seja, o gradiente de umidade poderia influir, né, sobre essa resposta funcional. É isso aí. Essa classificação, né, ela não é assim de uso, digamos assim, para nós assim na região tropical. Ela é de um uso um pouco, se a gente se basear nessa posição de gemas, por exemplo, ela é um pouco restrita. A gente poderia usar, por exemplo, o fogo, né? Plantas que são mais suscetíveis ao fogo e plantas que são menos suscetíveis ao fogo, baseado nessa posição de gemas. Gemas no subsolo, né? No cerrado a gente tem vários exemplos de plantas
com estruturas subterrâneas, né? Na verdade, a maioria delas tem essas características de, de ter essas gemas no subsolo, né, de ter estruturas de reserva, né, por exemplo, as plantas com bulbos e tal, com, com alguma estrutura que mantém uma reserva no subsolo. Quando o fogo passa, né, ele mata a parte aérea da planta, e só que a planta não morre, né, ela fica viva no subsolo. Então, logo depois ela rebrota. E é o que a gente pode chamar aí de persistência, né? Um indivíduo que persiste no ambiente depois de um distúrbio. Então, depois do Hawking, essa classificação primeira classificação em grupos funcionais, né, essa ideia ela foi sendo expandida, né, e um dos trabalhos assim que a gente pode dizer que criaram, que deram atenção para esse termo que a gente estava comentando, que é as guildas, né, que sugeriram esse termo, que foi esse trabalho aqui. Então, esse termo ele foi sugerido como uma ideia assim de agrupar esses animais que exploram recursos similares, né? Como, por exemplo, a gente pode pensar uma guilda de polinizadores, uma guilda de dispersores, ou uma guilda vamos pensar aqui numa coisa. Para planta é complicado, né? Como eu vou falar mais adiante, guilda não é um termo muito usado para planta, né? Raramente se usa. Então a gente pensa mais em grupo de animais, né? Como dispersores, predadores, por exemplo. É uma guilda de predadores. E um pouco depois disso, a gente tem o termo realmente com esse nome, né? Chamado de grupos funcionais, que é mais usado para plantas, muito mais ao contrário do termo guilda, que é mais usado para grupo de animais, o termo grupos funcionais é muito mais usado para as plantas. Então, o objetivo desses agrupamentos é classificar as espécies em relação aos seus papéis nos processos ecossistêmicos e suas relações com as outras espécies. Então, esses agrupamentos ele tem o objetivo de ver como que esse conjunto de espécies ele está relacionado, ou qual o papel dele nos processos ecossistêmicos, né? Na ciclagem de nutrientes e o ciclo da água e por aí vai. Deixa eu fazer uma pergunta, Evaldo. O que que levaria por exemplo, grupos de espécies a ter funções similares? Então, essas funções, o que levaria? O que que define um organismo ter a mesma função que o outro? Quando eu olho para ele, por que será que eles têm funções semelhantes? Então, o porquê que ele tem funções semelhantes é alguma característica, né? E, assim, você diz quando a gente olha para um organismo... Se eu falar assim, ó, guilda de polinizadores, porque aí vamos supor que eu quero saber a guilda de polinizadores de uma determinada espécie. O que eles teriam que ter em comum para determinar que eles são daquela guilda ou tem estruturas funcionais similares? Sim, então, como eu estava dizendo, quando você olha para um organismo, você se baseia na morfologia, né? A princípio. Então, vamos pensar aqui numa guilda de frugíveros, né? São geralmente aves ou pequenos mamíferos que consomem frutos. Então, vamos pegar assim, uma guilda de frugívoros, você vai lá e observa.
por exemplo, quais animais estão consumindo determinados frutos. Ou a gente pode pensar em, em polinizadores também, né? Quais animais polinizam ou quais animais só visitam as flores. Você pode determinar com observação esses grupos. Ou você pode... Então, assim, por exemplo, então, assim, como tem gente que dá zoologia também, eu estou achando legal você puxar esses exemplos, então eu poderia pegar, assim, aves frugívoras, aí eu poderia talvez medir o tamanho do bico. Isso. Então, aí você já começa a estreitar um pouco mais essas funções, né? Por exemplo, a relação do tamanho do bico com o tamanho ou o tipo de fruto, né? Ou, por exemplo, aquela questão de como o fruto dispersa as sementes, se ele é um fruto que libera as sementes ou não, entendeu? E qual a relação da morfologia do animal com a morfologia do fruto. Por Sim? exemplo, assim, então eu poderia, por exemplo, pegar o tamanho do fruto e relacionar, por exemplo, com o tamanho do bico, com a biomassa da planta, com o tamanho dessa ave, por exemplo. Eu poderia relacionar isso com esses aspectos morfológicos e relacionar que isso teria uma função, por exemplo, de dispersão daquela espécie. Exato. É a partir daí que a gente pode construir, por exemplo, aquelas teias entre consumidores e os produtores primários, né, as plantas. Então, a morfologia é um dos meios mais simples assim que a gente pode pensar em como que a gente pode fazer essas relações, né, de funções no ambiente. Então, baseado na morfologia, a gente pode ter uma estimativa de como aquela espécie ou aquele grupo de espécies, né, que tem essas características similares, de como que esse grupo ele interfere no ecossistema, né, qual a função dele. Então, né, onde eu estava aqui sobre os grupos funcionais, né, que eles são usados mais para as plantas. Então, a gente tem aqui, né, como eu estava falando lá antes, a questão de guildas e grupos funcionais. Essas duas coisas, como eu disse, elas são similares, mas elas podem ser separadas, né? Mas guildas e grupos funcionais, juntamente, a gente pode pensar, então, na posição da rede trófica, né, tratando de relações alimentares, né, como, por exemplo, os consumidores primários, secundários, né, os grupos, subgrupos que tem ali dentro, né, os produtores, os herbívoros, parasitas, e para as plantas aí a gente tem as plantas com sistema C3, né, C4 e CAN, sistemas fotossintéticos de fotossíntese, as formas de vida, né, como as do Hawking, por exemplo, os hábitos de crescimento que a gente usa bastante para as plantas, né, que são podem ser as herbáceas, os arbustos, as árvores, as lianas, trepadeiras, epífitas, né, e por aí vai. Os ciclos de vida, né, espécies anuais, bianuais ou perenes, né, espécies que vivem muitos anos, e isso está relacionado com as questões de semioparidade e heteroparidade, né, que são como as espécies se reproduzem. A semioparidade são as espécies que têm vários... Não, a semioparidade são as espécies que têm apenas um evento de reprodução durante a vida, né? Elas passam a vida inteira ali estocando energia, né, para ter apenas um evento de reprodução. Um exemplo que a gente pode citar algumas agavasses, por exemplo, né, que soltam aquele
aquele pendão, né, eu esqueci o nome agora, mas que tem, aí soltam aquela inflorescência, né, e aquilo é uma vez só na vida, né, então ela vai ter uma grande produção de sementes, e vai ser uma vez só e a planta vai morrer. E a heteroparidade, né, são os organismos que têm vários eventos de reprodução durante a vida. Então, são alguns sistemas, né, essas classificações que a gente pode pensar para trabalhos aí com plantas, né? Como que a gente pode pensar, por exemplo, tanto em questão da resposta do ambiente, da resposta das plantas em relação às variáveis ambientais, como também como essas plantas influenciam no ecossistema. Né? E por que a gente classifica, né, grupos funcionais ou guildas? Por que esses grupos foram pensados? Em primeiro lugar, pela necessidade de generalização, né? Então, imagina que você tem uma espécie, que você faz um estudo sobre uma determinada espécie, né? E segundo as características dessa espécie, você pode extrapolar o resultado que você teve com essa espécie para as outras espécies que são semelhantes também. Então, como está dizendo aqui, papéis funcionais semelhantes podem ser preenchidos por diferentes taxa. Então, você pode extrapolar a função de uma espécie no ecossistema ou a resposta dela em relação às variáveis ambientais, você pode extrapolar para outras espécies a partir do conhecimento de uma espécie. Da mesma forma, então, se você fizer um estudo com várias espécies que têm as mesmas características, né, você pode agrupar elas e, segundo a resposta dela ao ambiente ou a função que ela cumpre no ambiente, você pode ter uma generalização maior. Né? Quer dizer, você pode, a partir daí, ter uma discussão um pouco mais ampla e uma visão mais ampla sobre a resposta das plantas às variáveis ambientais. Então, Ô, Evaldo, eu posso só trazer uma discussão aqui, se você permitir. Teve até o pessoal que acompanhou aquele evento da biologia que nós tivemos aí, e a Helena trouxe alguns pesquisadores lá da USP, da Unicamp, que eles estavam discutindo sobre uma coisa que virou um pouco, que deu uma reviravolta na zoologia e está criando uma grande discussão, que é a questão lá do filocode, né? Porque o grande problema que ainda nós da biologia temos dificuldade de aceitar que espécie não é natural, né? A categoria espécie, ela não é natural, né? Ela é uma proposição, uma organização da ciência. E quando a gente vai discutir em ecologia, por exemplo, o conceito de espécie não faz muito sentido, né? Ele fica um pouco abstrato, porque se a gente pensar que uma espécie é uma entidade, né? Se a gente pensa em pensar ela como uma entidade, que ela evolui no tempo, né? Então, se ela evolui no tempo, eu engessar ela botando o nome, né? Eu ingesso também todos os processos que estão envolvidos, né? Com essa espécie. E a ecologia funcional não é que ela desconsidera, muitas vezes ela vai desconsiderar a espécie, mas ela não desconsidera a evolução. Ela não desconsidera a evolução. Então, uma coisa que é interessante a gente eu acho que começar a entender para você trabalhar a funcionalidade é isso, porque as pessoas pensam, então quer dizer que agora eu não preciso saber sistemática? Não é isso. O que eu acho que é legal é que você comece a entender, quando você começa a trabalhar funcional, a sistemática, para mim, ela começa a fazer mais sentido, né? Porque isso que você acabou de falar, você conhecendo a função de uma espécie, você pode talvez generalizar para outras, se ela tiver, por exemplo, históricos evolutivos similares, exato. né? Exato. Assim, no caso das funções ecossistêmicas, pode ser que sim ou que não, né? Você tem funções aí como está dizendo aqui, por exemplo, papéis funcionais semelhantes podem ser preenchidos por diferentes taxa em um mesmo local ou em hábitats similares separados geograficamente.
Então, essas funções, elas podem ser, elas têm, claro, a maior influência é do histórico evolutivo, né, essas semelhanças de funções, mas também elas têm a questão da evolução convergente, né, que grupos É, é, diferentes aqui, convergem para uma mesma, para o e mesmo... se, Uhum, se a pressão do ambiente é similar, né? Mesmo sim, sendo geograficamente muito distante, por exemplo, você pode ter espécies aqui na savana brasileira e na África, que são grupos taxonômicos, por exemplo, distintos, mas eles podem apresentar funcionalidades semelhantes, né? Por passarem talvez pela mesma pressão seletiva, né? Então, eu acho que isso que é interessante do funcional é isso, né? Você poder generalizar a partir de um pouquinho dessa visão, né? Evolutiva também. exato, E seletiva, né? isso. Então, é por isso que eu coloquei aqui, né, a persistência necessária da base taxonômica para a ecologia, né? Então, a gente precisa ter essa base da sistemática, né, da filogenética, para embasar melhor essa questão da funcionalidade, né, que a funcionalidade, ela é, na sua maioria, consequência do histórico evolutivo, né? Então, uma citação bem legal que eu coloquei aqui é que a necessidade de transferir o conhecimento obtido de uma única espécie para uma abordagem mais generalizada levou ao desenvolvimento de sistemas de categorização no qual espécies com características e estratégias de vida semelhantes são classificadas em grupos ecológicos. Né? Sobre aquilo que a gente estava falando dos grupos ecológicos. Então, para fechar esse assunto aqui, a gente pode colocar aqui uma definição para as guildas e para os grupos funcionais. Então, guildas são espécies que usam recursos similares. Então, ela está mais relacionada ao uso de recursos. E também as relações, por estar relacionadas ao uso de recursos, então, tem as relações competitivas que agem aí, né? Já os grupos funcionais, eles podem ser definidos como espécies que executam processos ecossistêmicos similares, né? E esses processos, eventualmente, são executados por meio da exploração dos recursos. Então, esse termo guilda, a gente pode a gente pode dizer que ele está inserido dentro do termo de grupos funcionais, que o termo grupos funcionais ele é considerado mais amplo, então ele inclui o termo guildas. E como eu disse, o termo guildas é historicamente mais usado para os animais e o termo grupos funcionais historicamente mais usado para as plantas. Evaldo, deixa eu fazer uma pergunta. Sim? Não sei se você pode dar um exemplo, que você está falando assim, eu não sei se você vai falar um pouco mais à frente, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, grupo de organismos que exploram o recurso de formas similares. Por exemplo, se eu pensasse em planta, né? Como que eu posso dizer que se eu olhar os traços funcionais, como que eu posso inferir que determinado grupo de espécies, elas usam recursos similares? Então, um, um dos traços funcionais que a gente pode olhar é a área foliar específica. Vamos colocar aqui. Né? Então, uma planta, se ela tem uma área foliar específica semelhante, quer dizer que a fotossíntese ela tem uma dinâmica semelhante, quer dizer, ela usa o recurso de uma forma semelhante. Uma outra coisa também, por exemplo, a profundidade da raiz. Né? Se plantas que têm raízes mais profundas, elas podem estar utilizando um recurso que está disponível nas partes mais profundas do solo do que as que têm raízes mais superficiais. Então, se tem duas espécies de plantas que têm raízes mais profundas,
elas vão estar utilizando mais ou menos o mesmo grupo ali de recurso, de nutrientes do solo. Né? Aí, deixa eu Tem uma fazer, diferença, né? fazer uma pergunta. Então, isso seria mais relacionado às relações competitivas, né? A questão do uso do recurso. Seria um pouco mais relacionado a isso? E, por exemplo, assim, aí eu poderia pensar num serviço ecossistêmico, por exemplo, folhas mais coriáceas, se eu pensasse em ciclagem de nutriente como um serviço ambiental, eu poderia pensar que plantas, por exemplo, anuais, elas contribuem mais para esse serviço ecossistêmico de ciclado de nutriente, por exemplo, do que plantas perenes. Eu poderia pensar nisso também, se eu pensasse em serviços ecossistêmicos, plantas demoram mais a morrer, a decompor, né? Eu poderia pensar que uma planta anual, como ela cresce, reproduz e morre, então ela retorna retorna, né, essa matéria orgânica rapidamente para o sistema. Eu poderia pensar dessa forma também? Sim, e a gente pode pensar não só nas herbáceas, né? A gente pode medir, por exemplo, a decomposição de serrapilheira, né? Que a gente pode relacionar aí mais com as árvores, por exemplo. Então, uma árvore também pode ter uma ciclagem rápida de nutrientes, ou pode fornecer uma ciclagem rápida de nutrientes, né? Porque ela tem uma reposição de folhas muito rápida, né? Então, Então, as folhas, né? deixa eu fazer só uma pergunta, isso aí que é uma dúvida minha também. Então, eu posso considerar a produção de serrapilheira como sendo a produção e a decomposição dessa serrapilheira como sendo um traço funcional ou não? Ou eu vou considerar a deciduidade? Acho que as duas coisas estão relacionadas, né? Mas você pode usar as duas coisas, né? A taxa de decomposição, por exemplo, né? Você pode separar por espécie, né? Então você tem um traço funcional que é a velocidade, a taxa de decomposição, né? Isso está relacionado com a velocidade com que essa planta Essa taxa de, faz a ciclagem, né? essa taxa de decomposição a gente pode medir só pelo peso que ela perde ao longo de um período, ou tem que fazer análise dos nutrientes dessa serrapilheira também? Se eu pensando só como um traço funcional, eu posso medir essa taxa só pela perda de água e peso ou não? Aí, difícil responder agora, hein? Não lembro direito, não sei. Não, sem Por problema. É que eu exemplo, pensei, não, sem hum, problema. Você estava falando aí a gente fica pensando aqui nas coisas, né? Aí, sim, sim. Não, a gente usa muita coisa que fica. Por exemplo, a gente mede a quantidade de água na folha, né? Ou a quantidade de nitrogênio, por exemplo. Vamos supor que a gente mede a quantidade de nitrogênio. Aí a gente pode medir também a quantidade de nitrogênio no solo, né? Então aí você já tem uma relação do quanto tem disponível e do quanto a planta está absorvendo, né? É, mas você não precisa exatamente medir um determinado nutriente, né? Se você se basear, por exemplo, na área foliar específica, que é um indicativo da capacidade fotossintética, você já tem uma noção de ciclagem de nutrientes também, de absorção de nutrientes. Da mesma forma, a biomassa da folha, né? A massa seca da folha. Né? Se uma planta que tem uma massa seca alta, ela vai ter uma ciclagem de nutrientes mais lenta. Né? Ela vai ter um crescimento mais lento, uma absorção mais lenta de nutrientes do que plantas que têm uma massa menor. Então, não é uma coisa muito direta, né? Que você vai lá você não mede os nutrientes diretamente, mas você tem uma base para dizer como a planta está absorvendo o nutriente. Não sei se eu respondi a pergunta, mas. não é que eu estou falando, é porque fica legal, porque você pode pensar isso em termos de estruturação, né, montagem de comunidade, mas você também pode pensar isso também no aspecto de serviço de ecossistema, né, como você está colocando aí, a gente pode pensar nessas duas vias, né? Sim.
bem por aí. Eu estava aqui, né? Então, uma outra citação aqui interessante também é que guildas e grupos funcionais eles são independentes de relações filogenéticas. Porém, como as espécies tendem a compartilhar história de vida, traços e adaptações semelhantes por meio de uma história evolutiva comum, guildas e grupos funcionais estão frequentemente relacionados. Então, continuando aqui nesse histórico, né, sobre a questão aí de diversidade funcional, lá no início dos anos 80, já as pesquisas focaram mais nas estratégias de sobrevivência e tolerância às condições ambientais. Então, nessa mesma época, a gente tem a definição mais clara do que era diversidade funcional. Essa diversidade ela sendo usada com base no histórico evolutivo, né, na adaptação, no sentido de evolução mesmo. Né, aquilo que a gente comentou até no começo, sobre essa necessidade de você incluir o histórico evolutivo. Então, o papel dessas espécies no funcionamento do ecossistema, nessa época, ele começa a ser considerado um componente-chave da biodiversidade e das funções do ecossistema. Então, aqui nesse esqueminha, por exemplo, a gente tem, né, já uma questão da composição e diversidade de espécies influenciando nos traços bióticos e nos processos ecossistêmicos, né, nos processos de comunidade e nos serviços ecossistêmicos também. Então, tem toda uma rede intrincada de funções. Evaldo, eu queria. Isso é uma coisa interessante. Essa figurinha ela é legal, porque ela é uma coisa que quem trabalha mais com esses índices tradicionais, né, de diversidade. Por exemplo, nós fizemos um trabalho agora lá, que na verdade foi um PIBIC, né? Que aí quando você vai comparar coisas muito simples assim, por exemplo, uma área que está, um exemplo do PIBIC da Elviane, por exemplo, quando você compara o número de espécies em uma área que não foi desmatada, uma área que está há 10 anos, em 25 anos em regeneração, e uma área que está há 4 anos em regeneração, o número de espécies lenhosas não muda. É a mesma coisa, né? Você vai ter uma mudança um pouco na densidade, né? Mas não mudam muito esses parâmetros, às vezes, iniciais. E aí quando você se vê numa situação dessa, parece assim que aquele impacto, né? Aquele desmatamento, aquele passagem de fogo, a agricultura que passou por ali, nada interferiu no ambiente, porque a riqueza, né? O que às vezes pode mudar é a composição de espécies, né? Mas em termos assim gerais, você acaba ficando preso nisso aí, você não pode, às vezes, talvez, fazer uma crítica, talvez, mais construtiva aos processos de perda de diversidade, quando você fica só restrito, talvez, à composição de espécies. Eu acho que isso aí mostra legal, porque você pode... Agora, uma coisa que é legal, será que não teve uma mudança no serviços ecossistêmicos nessas áreas? Né? Será que a mudança na composição não afetou, por exemplo, a ciclagem nutriente? Né? Será que a produtividade do ecossistema? Essa figura fica bem legal se a gente pensar, né, nesses aspectos assim. Sim, e quando você tem por exemplo, um trabalho que mostra, mudou a composição de espécies. A composição de espécies, ela é bem certo que ela vai mudar alguma função no ecossistema, né? E depois, até mais para frente, eu vou tratar aí dessa questão de composição de espécies relacionado com a diversidade funcional, composição e riqueza de espécies também. É quase certo que uma mudança de composição de espécies vai afetar, ou vai modificar uma função no ecossistema. Mas se a gente só olhar para isso, a gente não vai ver o que mudou, né? O que está mudando ali quando muda uma espécie? Né? Como isso afeta uma função no ecossistema? Ou como isso afeta a relação dessa comunidade com as variáveis ambientais? Né? Será que essa comunidade
com a mudança de composição de espécies ao longo de um gradiente ambiental, será que ela fica mais suscetível? Será que ela perde a, a resiliência ou a resistência? Então, fica complicado a gente ver por esse lado dessas relações, olhando só para a mudança de composição de espécies. Deixa eu só fazer uma dúvida agora, Evaldo. Uhum. Nesse caso aí que eu estava falando, se eu pegasse assim, essas 3 áreas, como eu coloquei, uma que não foi desmatada, uma área que está em 25 anos de regeneração, uma área que está em 4 anos de regeneração. Eu Uhum. poderia pegar, então, como um parâmetro, a área foliar, então, poderia ser um indicativo da questão de disponibilidade de recurso. E, por exemplo, a produção da serrapilheira eu poderia usar como um termo de ciclagem, com a perspectiva de ciclagem, ou não? Peraí, Rodrigo. Eu poderia usar, partir do pressuposto, por exemplo, que essas áreas poderiam ter diferentes áreas foliares específicas, Uhum. e eu poderia também, isso estaria relacionado com aquela questão de uso e disponibilidade de recurso. Eu poderia usar também o aporte de serrapilheira para inferir alguma coisa? A produção de serrapilheira para inferir alguma coisa, ou você acha que não encaixa aí? Depende do que você quer responder exatamente, né? Em relação à ciclagem de nutriente, um serviço ecossistêmico. Sim. Então, eu acho que você pode usar, sim, né? Porque isso vai mostrar uma mudança aí nessa questão da ciclagem, né? A questão da serrapilheira, né? Você pode usar a serrapilheira, a Isso, composição isso. da serrapilheira, né? Para ver isso, para ver se tem essa mudança nesse processo. Certo. Então, uma definição que a gente pode pensar de diversidade funcional é que ela é baseada na amplitude dos valores dos traços dos organismos, né, das características dos organismos, e que isso vai influenciar a dinâmica dos ecossistemas, né, na produtividade, balanço de nutrientes, na estabilidade, etc. Então, quando a gente faz um trabalho de diversidade funcional, as duas principais coisas que a gente quer responder é como as espécies, ou se as espécies, influenciam o funcionamento do ecossistema, né, e como as espécies respondem às mudanças no ambiente. Essas são as duas principais direções que a gente pode ir quando a gente trabalha com diversidade funcional. E como que é esse efeito dessa biodiversidade nos ecossistemas, né? A gente pode falar um pouco disso. Então, aqui, ó, daquilo que a gente estava falando, da composição de espécies, elas podem alterar os processos ecossistêmicos. Então, por exemplo, como a absorção de nitrogênio, né? E, por sua vez, essa absorção ela modifica os processos da comunidade, como competição e herbivoria. Então, por exemplo, plantas que têm diferentes quantidades de nutrientes, elas vão ter também uma diferença em como os herbívoros consomem aquela planta. Então, a diferença de composição de espécies vai alterar uma função do ecossistema, que é a herbivoria, por exemplo. Então, o número de espécies também, né, além da composição, ela também pode influenciar os processos ecossistêmicos, né, a diversidade de espécies aqui no caso. Então, o número de espécies em uma comunidade, ela pode ser considerada como uma probabilidade da presença de espécies com traços particularmente importantes. E uma maior diversidade de espécies, ela permite uma maior amplitude de traços a serem representados em um ecossistema. Então, como que é isso, né? Uma maior diversidade de espécies,
como vocês vão ver também um pouco mais para frente, tem uma relação de diversidade de espécies com a diversidade funcional. Então, a maior diversidade de espécies, ela permite um maior preenchimento das funções, né, e do espaço do nicho. Né? O nicho é o espaço de funções, quer dizer, todas as funções em todas as amplitudes que podem ser exercidas num ecossistema. Evaldo, eu posso fazer uma Sim? pergunta com relação a isso aí, que talvez pode ser uma dúvida também de outros aí que eu estava pensando aqui. Então, por exemplo, o número de espécies, ele pode influenciar, né? Então, assim, por exemplo, vou voltar nesse exemplo que eu estava falando aí do trabalho que nós estamos fazendo. Então, as áreas têm número de espécies parecidos, Uhum. mas têm composição de espécies distintas. Mas, por exemplo, assim, eu poderia ter uma baixa diversidade funcional, assim, por exemplo, se eu pegar uma área preservada, como as condições ecológicas talvez estejam mais estabelecidas, eu poderia talvez ter uma maior riqueza funcional ali. E nessa área que foi, por exemplo, antropizada, isso é uma pergunta, tá? Uhum. Essa área que foi antropizada, como as condições estão meio inóspitas, aí vamos colocar que elas são ainda inóspitas, talvez entraria um grupo de espécies que teriam estratégias muito similares para suportar esse tipo de condição. Eu poderia, então, mesmo tendo o mesmo número de espécies numa área conservada, eu poderia, então, ter uma diminuição na função do ecossistema por conta da questão de relação de uso do recurso ali serem similares. Poderia acontecer isso? Sim, exatamente. Eu vou falar até um pouco disso mais para frente. Quer dizer, você pode ter, por exemplo, você tem uma área, e vamos supor que acontece um distúrbio, ou não, ou espécies novas chegam nessa área, né, de uma forma ou de outra. Se elas forem similares às espécies que já estão ali, mesmo sendo de espécies diferentes, mas se elas tiverem características semelhantes, né, e elas vão cumprir um papel semelhante no ecossistema. Então, vai aumentar o número de espécies, mas não vai aumentar a diversidade funcional. Isso também se aplicaria, talvez, assim, para uma espécie invasora que Sim, entrasse ali. Então, se ela conseguisse entrar e ela tiver a mesma habilidade no uso de recursos, ela teria um grande sucesso também para se estabelecer nessas áreas. sim, é bem por aí mesmo. É, uma espécie nova chega, se ela tiver funções semelhantes, ela não vai contribuir para a diversidade funcional. Né? Ela pode ter sucesso ali, mas, e até mesmo pode, no caso de espécie invasora, né, pode ser pior, né, porque ela pode vir a dominar o ambiente e excluir outras espécies. Então, essas espécies, como eu estava dizendo, né, elas diferem nos seus efeitos sobre os processos ecossistêmicos. Não, parei aqui, né? Tá, a gente já falou disso aqui, né? Então, aqui a mudança de composição, ela pode afetar o funcionamento do ecossistema com maior força quando as espécies diferem nos seus efeitos sobre os processos ecossistêmicos. E, de novo, é o que a gente estava falando, né? Quando as espécies diferem na sua função ecossistêmica e quando essa composição muda, por exemplo, se você tem uma determinada composição de espécies e elas têm características muito diferentes, se você retira uma espécie, vai ter uma mudança maior no funcionamento do ecossistema. Se você tem espécies mais parecidas, se você tira uma dessas espécies, não vai fazer muita diferença, porque já tem outras espécies ali cumprindo o mesmo papel. Então vai ter uma mudança muito assim pequena. Na mesma forma com as respostas às variáveis ambientais, né? Então vamos pegar assim a resiliência ou a resistência de uma determinada comunidade, né? Um determinado ecossistema. Quando a gente tem espécies muito
parecidas funcionalmente, e você tira algumas espécies, não vai mudar a questão da resiliência ou da resistência do ambiente, né? Ao contrário, se você tiver espécies muito diferentes, né? E aí entra a questão também da questão da abundância das espécies, na biomassa de cada espécie, qual espécie é mais produtiva, qual espécie tem mais número de indivíduos, mas isso é uma questão que a gente vai tratar mais para frente também. Você ia perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa também uma dúvida. Então, aqui você conheceu, quando você veio aqui, aqueles murundu que tem aqui, né, que são montes, né, que fica naquela... E aí também tem, né, apesar que a inundação aí no Pantanal, ela é bem mais severa do que aqui, né, aqui o campo fica mais só encharcado, com uma pequena lâmina, aí chega a ficar, talvez, em alguns lugares mais de 1 metro de profundidade, né, nesses murundu. Então, os montes acabam sendo até maiores, né, mais altos, né, não maiores, mas mais altos. Uma coisa que nós estamos publicando um trabalho agora, que a gente está mostrando que tem uma mudança na composição de espécies de uma mancha de um murundu para outro, né? Mas aí você colocando isso aí, então, mesmo mudando essa composição de espécies, talvez a gente possa ter uma baixa diversidade funcional por conta dessa condição do ambiente, que pode talvez selecionar espécies que, mesmo sendo de espécies distintas, acabam tendo... Se eu fosse pensar a diferença funcional de um monte para outro, talvez eu possa ter uma baixa diversidade funcional, porque se cada monte tem um grupo de espécies diferente, aumenta a riqueza, né? Aumentaria o número de espécies. Mas talvez a riqueza funcional, então, não aumentaria. Isso poderia ser uma pergunta, talvez, para analisar? Sim, pode ser, né? Você pode ter uma diferenciação de composição de espécies, mas ter de uma baixa diferença de riqueza funcional ou de diversidade funcional. Isso pode acontecer e na verdade é o mais comum, né, do que um ambiente, digamos assim, funcionalmente mais completo, né? E, no caso assim, você tem até um slide mais para frente também que eu vou falar disso, né, que tem relação daquela questão de espécies muito semelhantes, composição de espécies muito semelhantes, mas com funções diferentes, ou o contrário, né? Então você pode ter uma pequena variação uma alta variação de composição de espécies e pouca variação de diversidade funcional. Então assim, se o ambiente ele tem condições mais heterogêneas, isso eu estou perguntando para você também, porque eu estou pensando aqui, tá? Então, se o ambiente tiver uma tendência de ser mais heterogêneo, a tendência também tem uma maior variação funcional, uma diversidade funcional também? Sim, porque o número de espécies, você está falando de composição, né? Eu falo assim, porque se o ambiente, se a gente pegar assim, teoricamente na ecologia, talvez um ambiente heterogêneo oferece mais nichos, né? Então a tendência é você ter uma diversidade de composição de espécies também, né? Mas neste caso aí, a pressão que tem em cada ambiente, vamos colocar assim, em cada ponto heterogêneo da área, talvez as pressões seriam diferentes sobre essas espécies. E talvez os processos de uso de recursos também poderiam ser diferentes, o que poderia levar, talvez, a essa diversidade funcional. Eu estou pensando correto ou não? Não, tá certo, né? Pode ser assim também, né? Que seria o contrário dos murundus, né? Que são montes diferentes, com espécies diferentes, porém, as condições são meio que homogêneas, Semelhante. né, para todo mundo, né? Sim, pode acontecer, pode ser diferente também, né? Pode acontecer de um jeito ou de outro. Isso vai depender do ambiente, né? Então, continuando aqui na nossa história, né?
é um cara bastante importante nessa questão do estudo do efeito da biodiversidade, efeito da biodiversidade no ecossistema, é o David Tillman. Tem vários trabalhos dele, inclusive eu recomendo vocês lerem, se tiverem acesso, porque são os trabalhos mais legais nesse sentido de efeito de biodiversidade no ecossistema. Então, ele tem várias hipóteses que ele elaborou, né, sobre isso, mas tem duas principais, que é a questão da relação da diversidade com a produtividade. Né? Enquanto maior a diversidade, maior a diversidade funcional ou de espécies, né? Maior a produtividade. E também a questão da diversidade e estabilidade, né? Quando você tem uma maior diversidade, você tem uma maior estabilidade dos ecossistemas. Então, nos estudos dele, uma das coisas que ele mostrou é que quanto maior a riqueza de espécies, e aqui ele estava tratando riqueza de espécies também como uma questão de funcionalidade, né? Quanto maior a riqueza de espécies, menor a quantidade de recurso a ser utilizado. Né? E também maior a biomassa da comunidade. Então, tem essa relação da riqueza de espécies com a biomassa e também com a quantidade de recursos a serem utilizados, né? Quer dizer, quando aumenta aqui a riqueza de espécies, a quantidade de recursos utilizados vai diminuindo, né? A quantidade de recurso não consumido, né, vai diminuindo. E a composição de espécies também é importante para isso. Evaldo, deixa eu só fazer uma... Então, quer dizer assim, olhando esses dois gráficos aí, então, eu poderia colocar assim, então, o de baixo está falando que quanto maior a riqueza, diminui a quantidade de recurso não utilizado. Então, seria assim, quanto mais espécie eu tenho, maior é a tendência do nicho, então, ser preenchido. Uhum. Isso vai incorrer em aumento da diversidade, ou é funcional ou não? Sim, Incorre, exatamente. né? Uhum. Tá. Quando você vai aumentando o número de espécies, vai preenchendo mais espaço do nicho, quer dizer, as diferentes amplitudes de recursos, né, nos valores dos recursos vão sendo utilizados, né, e isso é, em si, o aumento da diversidade funcional, né, quer dizer, que se você tem maior uso de recursos, tanto em determinada quantidade em outra, você tem uma maior variação na função, na funcionalidade do ecossistema, né? É bem isso mesmo. Né? Aqui está tratando exatamente disso. Você tem aqui o espaço do nicho. Aqui está tratando não de recurso, mas de variável ambiental, né? Quer dizer, a resposta das espécies às variáveis ambientais. Então, aqui você tem o espaço do nicho, né? Que seria com dois eixos aqui, com duas dimensões. Então, as bolinhas são as espécies, né? E aqui, no caso, uma bolinha, ela tem aqui, no primeiro eixo aqui, a gente pode pensar o quanto a espécie usa desse recurso, e no outro eixo aqui, o quanto essa espécie usa do outro recurso. Então, ela tem essa posição aqui no nicho, né? Assim para todas as outras. Então, quanto mais preenchido isso aqui, maior vai ser a diversidade funcional. Maior vai ser quer dizer, se você preencher tudo isso aqui, não deixar nenhum espacinho preto, né, você vai ter um nicho completamente utilizado, né, sem deixar nenhum... Mas isso aí também não pode, por exemplo, isso pode levar, por exemplo, nesse aí tem muitas bolinhas sobrepondo. Isso seria a sobreposição de nicho. Isso, por exemplo, não poderia excluir espécies também? Tem isso também, né? Um outro
uma outra questão, né? Se você tem muitas espécies consumindo no mesmo espaço, você vai ter sobreposição de nicho e a exclusão competitiva, né? Então, você vai ter algumas espécies que vão ser excluídas por não serem boas competidoras. Mas assim, É, também só para fechar minha dúvida também. Então, por exemplo, mas se eu cheguei, eu estou fazendo um trabalho, mas eu chego que tem muitas espécies que estão sobrepondo ali no final, tem muitos traços similares e elas estão ali naquele mesmo ambiente, mas é porque aquilo também, isso é fruto também de um processo histórico, né? Só para entender assim, eu posso interpretar isso, mesmo tendo um grande número de espécies sobrepondo um nicho ali, eu posso concluir que a competição ali não é um fator determinante para estruturar a comunidade? pode, Naquele retrato momentâneo, que talvez então a competição, ela não é um fator determinante para estruturar a comunidade. Eu posso pensar dessa forma, né? pode, né? Pode ser de uma forma ou de outra. Aí vai depender de uma interpretação mesmo, né? É, se você não encontra nenhuma resposta, por exemplo, na questão de competição, de exclusão competitiva, né, de sobreposição de nicho, enfim, você tem que partir para outra coisa, né? Aí, Então por você exemplo, pode chegar até na questão da teoria neutra, né? Você não tem relação isso. com o ambiente. É isso que eu ia falar. Eu poderia partir, então, talvez, para uma discussão da teoria neutra, da facilitação ecológica também. Isso, Tá. é bem por aí, né? Então, e aqui no gráfico de baixo, a gente tem o efeito, né, que está predizendo esse modelo aqui, né, de preenchimento do nicho. Então, quando você aumenta a riqueza de espécies, né, você aumenta a biomassa da comunidade. É a questão de produtividade também. Então, aqui está dizendo assim, mais espécies podem coexistir, gerando maior produtividade. É quando você tem um espaço mais heterogêneo, né? Eu esqueci de falar isso aqui. Então, quanto mais heterogêneo for o espaço do nicho, maior a capacidade, maior a probabilidade de outras espécies ocuparem diferentes espaços, né? Aí você teria também uma questão de menos competição e o aumento da diversidade funcional, né? Da variação na funcionalidade. Aqui só para mostrar também essa questão de enfatizar essa questão de relação de riqueza de espécies e diversidade funcional, né? Então, o maior número de espécies, né, vai contemplar uma maior amplitude, né, dos valores dos traços funcionais. Né, e isso acontece porque as espécies elas diferem, geralmente, né, elas diferem nos valores dos traços. Então, aumenta a diversidade funcional. Aqui também são os trabalhos do Tillman, né, tratando de coisas semelhantes, né, aqui diversidade de espécies com a biomassa, né, diversidade funcional com a biomassa, né, e também a questão de grupos funcionais, né. Então aqui ele fez um experimento colocando, por exemplo, gramíneas C4, leguminosas e outras, né, e sozinhas, e também fez com combinação de espécies com características diferentes, né. Então as espécies, sim, Deixa eu fazer, eu quero fazer já que o pessoal não quer perguntar, eu tenho dúvida, né? Uma coisa que eu queria perguntar, que para mim que às vezes não fica muito claro para mim, Evaldo, é justamente uhum, quando você coloca esses grupos funcionais aí, né? Para fazer o agrupamento por grupos funcionais, então você agrupa então conforme aqueles que têm similaridade de função, é isso, né? isso, E aí o critério que você vai definir para ter esses grupos funcionais, porque às vezes a pessoa coloca aquele monte de traço funcional e aí depois ela forma os grupos funcionais lá embaixo. Geralmente você vê muito artigo assim, né? Separa, vê a diferença funcional, né? Ó, tem as espécies diferem funcionalmente, tal, 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 tal. E aí depois ele faz o agrupamento em grupos funcionais. Mas isso é um critério meio que você tem que basear isso, então, de acordo com a função ecossistêmica. É isso? uhum.
Para formar esse grupo funcional, eu tenho que ver qual que é a função ecossistêmica desses grupos no meu trabalho, Sim, seria isso? sim, isso você se baseia nas características, né? E, geralmente os grupos funcionais são uma simplificação, né? Você tem uma coisa mais, digamos assim, mais grosseira, pode se chamar assim, né? Então aqui, ó, ele pegou leguminosas Isso. e gramíneas C4, né? E outras aqui, né? Que ele não disse o que que era. Então, é uma simplificação. Dentro de gramínea C4, você pode ter uma diversidade grande de morfologia, né? De fisiologia, né? Da mesma forma, leguminosas, né? Então, é uma simplificação. Os grupos funcionais eu vejo como uma simplificação de, né, do que você poderia fazer de uma forma mais específica, né? Medindo traços funcionais de uma forma mais específica, traços E- e- funcionais Isso contínuos, né? seria uma aplicação mais genérica, então, para É, generalizar mais, né? isso. Penso assim. É, tá, aqui de novo, né? Trabalhos semelhantes também, né, medindo a riqueza de espécies. Eita, esqueci de colocar a bateria. Com a biomassa, né? A produtividade, a riqueza de espécies. Aqui de novo o trabalho mostrando a outra mesma questão de riqueza de espécies com a quantidade de recursos utilizados, né, aqui no caso nitrato. Uma outra coisa interessante também é a questão da resistência de uma comunidade, né, relacionado com a riqueza de espécies. Então, aqui ele mediu a riqueza de espécies e viu que tinha uma relação positiva, né, entre a riqueza de espécies e a resistência à seca. Né? Então, quanto maior a riqueza de espécies, você poderia ter uma maior diversidade também de traços, de características que tornassem as espécies e, por sua vez, a comunidade, né, em geral, mais resistente à seca. Agora, eu vou fazer uma E, pergunta também. Então, eu poderia, talvez, assim, riqueza de espécies e diversidade de traço funcional em ambientes, assim, secos. você poderia fazer, na verdade, você poderia fazer em ambientes secos e mais úmidos, né? Tá, Você poderia ver se tinha essa relação, certo. Eu poderia, então, talvez. só para, no meu caso aqui, que eu tô falando isso porque eu tô pegando os exemplos aqui que eu estou trabalhando, né? Que eu Uhum. estou iniciando aqui. Eu poderia, então, verificar se tem um aumento na diversidade funcional de plantas que ocorrem no Murundu e plantas que ocorrem dentro do Murundu que não alaga e com as plantas que ocorrem na paisagem, né, nesse campo alagado. Eu poderia fazer isso. Peraí, acho que eu não entendi. Ó, os murundus, eles não alagam. Eles Sim, ficam. E as plantas, tem um grupo de espécies que ocorrem só dentro desse murundu. E tem um grupo de espécies que ocorre isoladamente, né, as espécies que ocorrem sim. isoladamente nessa paisagem alagada. Eu poderia tentar ver se tem essa relação entre essa composição de espécies que ocorre nessa área, né, esse número de espécies que ocorre na área, e ver se isso aumenta a diversidade funcional para o campo como um todo, comparando, ou se tem diferença na funcionalidade de plantas de ambiente alagado para essas que ocorrem nos montes. Sim, pode testar, né, para ver se tem. Eu penso que se você, por exemplo, se você considerar medir a diversidade funcional da área como um todo, né, considerando tanto o campo como o Murundu, você vai encontrar uma diversidade maior, né, tanto de espécies, porque a composição muda, e de funcional também. Né? Aí você pode ver se tem uma relação com. Então você pode ver se tem uma variação, né, dessa diversidade funcional de espécies entre os dois ambientes, né, e se isso está relacionado, e se isso está relacionado com o fato de o Murundu não inundar, né? Pode ser uma coisa a se fazer. Tem a questão da invasão de espécies, né? A gente estava até comentando naquela hora.
Então, se você tem uma maior riqueza de diversidade de espécies, é bem possível que você tenha uma maior dificuldade para uma invasão. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui é um modelo, né, teórico de como isso poderia funcionar. Né? Então, se você tem, por exemplo, aqui a riqueza de espécies no eixo X e a concentração de recursos no eixo Y, né? Quando você aumenta a riqueza de espécies, você vai diminuir a concentração de recursos. E as espécies, elas precisam de uma determinada quantidade de recurso, né? Então, elas vão estar localizadas aqui, né, nesse eixo continuamente. Né, e vai aumentando a riqueza aqui também. Então, existe um limiar aqui, onde determinada riqueza de espécies, com determinada quantidade de recursos, né, abaixo disso, fica muito mais difícil de uma espécie invadir esse ambiente. Né, porque isso vai depender do quanto de recurso ela precisa para se estabelecer ali e do número de espécies que já estão ali no ambiente. Né? Então, se tiver muitas espécies, vai ter menos recursos, já vai complicar para ela. Né? E ela precisa se encaixar exatamente num ponto onde tenha a quantidade necessária de recurso para ela e também não tenha tanto número de espécies ali. Então, quanto maior o número de espécies, menor é a invasibilidade, né, a capacidade de invasão da área, né, da comunidade. E para fechar essa questão, né, desse efeito de biodiversidade no ecossistema, a gente volta aqui para a questão da riqueza de espécies e a diversidade funcional. Né? A gente estava falando naquela hora sobre a questão do nicho, preenchimento do espaço do nicho. Então, você tem aqui alguns exemplos, né, sobre essa questão. Esse A e B aqui são coisas mais teóricas, né, que são menos comuns no ambiente, assim, né, no mundo real. E o que é mais comum, claro que aqui está exagerado, né, para simplificar, mas o que é mais comum é existir essa sobreposição de nicho, né, aqui as bolinhas são as espécies, né, e esse espaço cinza, azulado aqui, não sei, é o espaço do nicho, né, aqui representado por duas características, né, o eixo 1 e o eixo 2. Então, a sobreposição do nicho, né, relacionado com a convergência dos tipos funcionais, quer dizer, espécies semelhantes vão ocupar um espaço de nicho semelhante. Né? E isso, a entrada de uma espécie nesse ambiente não vai contribuir muito, se ela for semelhante, como a gente estava dizendo. Né? Se ela for semelhante, ela não vai contribuir para a diversidade funcional, porque ela não vai preencher os espaços vazios do nicho. Isso a gente pode estimar a partir de convergência de traços funcionais. Né? Traços funcionais muito semelhantes, né? Então ele vai estar relacionado a funções semelhantes, então vai ter uma diversidade funcional menor. Uma entrada de uma espécie não vai contribuir, assim também como a saída de uma espécie não vai modificar muito ali a diversidade funcional. Ô Evaldo, só uma colocação aqui que eu acho que é legal, que aí volta na questão da composição de espécies, não desmerecendo o trabalho, que eu gosto de trabalhar com a composição, que eu acho legal, mas quando você está falando aí, o ambiente, muitas vezes ele pode, pela essa primeira figura, essa C que você está colocando aí, muitas vezes o ambiente tende a fazer com que as espécies vão convergir, né, para as mesmas características, né, funcionais. Muitas vezes ele pode fazer isso. E são espécies diferentes, mas que elas acabam apresentando características morfológicas distintas que refletem na questão do uso de recursos, né?
Uhum. Então, por isso que, às vezes, quando a gente trabalha somente a composição de espécies, esses entendimentos não ficam claros, né, para você discutir essa diversidade. Né? Você tem um Exato. grupo de espécies, mas que estão ali naquele ambiente, mas muitas vezes você não consegue explicar, por exemplo, a distribuição e a estrutura dessa comunidade, porque você pede, óbvio que cada tipo de, cada foco, né, que você vai fazer o estudo de diversidade, você perde alguma coisa, né? Nenhum índice de diversidade ele é tão completo que você não perca informação. Uhum. Mas, às vezes, uma coisa pode ser complementar a outra, né? E isso acaba sendo, talvez, mais interessante para você entender, por exemplo, a estrutura da comunidade de uma área. Sim, muito bem colocado. Então, aqui nesse caso, né, em C, você tem essa sobreposição, né, essa convergência de tipos funcionais. Nesse caso aqui, está relacionado aqui, ó, com essa linha aqui, ó, da relação de riqueza funcional com riqueza de espécies. Né? Você vai ter uma riqueza de espécies maior do que a riqueza funcional. Né? Porque você pode aumentar o número de espécies aqui, mas não vai aumentar o preenchimento do espaço aqui, do espaço do nicho, do uso de recursos ou da resposta ao ambiente. Né? Então, você não vai aumentar a riqueza funcional aumentando a riqueza de espécies. Então, aqui a riqueza de espécies tende a ser maior do que a riqueza funcional. Aí a gente vem para esse outro modelo aqui, o segundo, né, que está relacionado com A e B aqui. Né, aqui você tem uma ocupação mais aleatória, quer dizer, você tem espécies menos convergidas, né, digamos, mais diferentes na funcionalidade, né, mais diferentes nos traços funcionais. Né, e então, você aqui, tanto aqui como aqui também, né, vai ter menos sobreposição, tanto em A como em B. Você vai ter que a riqueza funcional, que é o SR, ele vai ser mais ou menos igual quer dizer, a riqueza de espécies, né, que é o SR, vai ser mais ou menos igual à riqueza funcional, que é o FR aqui. Né, se você tiver essa configuração, quer dizer, as espécies com funcionalidades diferentes, preenchendo diferentes espaços nesse nicho, nesse espaço de nicho aqui. E aqui também, assim como em C, né, aqui em D, você tem também como eles dizem aqui, uma situação mais relacionada com o mundo real mesmo. Né? O que acontece mais é essa sobreposição e essa questão aqui também da variabilidade intraespecífica. O que quer dizer isso? Variabilidade intraespecífica é quando a gente trata da variação entre os indivíduos dentro de uma espécie. Então, aqui considerando tanto a variação genotípica, fenotípica, né, ontogenética. Né, então, isso vai ter uma ocupação do nicho também mais amplo, mas não por causa das espécies em si, né, sim por causa dos indivíduos. Então, se a gente desconsiderar as espécies, os indivíduos eles vão preencher o espaço do nicho. Né? E muitas vezes, essa variação individual ela é maior do que a variação entre as espécies. Se a gente pegar apenas um valor de uma espécie, por exemplo, de um determinado traço, e comparar com outra, ela pode ser muito similar. Né? Vamos por aqui, vamos medir um traço funcional em 10 indivíduos de uma espécie e em 10 indivíduos de outra espécie. Aí você pega a variação na primeira espécie, quer dizer, o quanto os valores dos traços estão variando nesses 10 indivíduos e a variação também na outra espécie. Né? Se você considerar essa variação, ela vai ser bem grande. Só que se você pegar só um valor, o valor médio, se você calcular a média de uma e a média de outra, elas provavelmente vão estar ali muito parecidas. Então vai ter uma pouca variação entre as duas espécies, mas a variação entre os indivíduos pode ser bem maior.
Então, quando existe essa variação intraespecífica, né, a variação dos indivíduos, a, a riqueza funcional ela vai ser maior do que a riqueza de espécies. Porque a gente vai precisar de menos espécies para ter uma variação grande. Né? Isso era uma coisa que eu estava aqui já até anotado para perguntar, o Evaldo, quando eu vi ali que você colocando variação fenotípica, nessas coisas, porque dentro de uma mesma espécie, isso pode variar muito, né? Muito, muito, muito dentro da área. Exato. Né? Então, isso era uma pergunta. Então, espécies que têm essa variação intraespecífica, então, a tendência, então, se respondeu aí, é aumentar essa riqueza funcional, mesmo com o número de espécies reduzido. Então, isso também pode acontecer também. Exatamente. Mesmo com o número de espécies reduzidos. Essa situação aqui, essas duas situações, a C e D, elas são muito parecidas. Porque aqui, da mesma forma, é que aqui ele não estava falando de variação intraespecífica. Mas aqui, ó, as espécies estão sobrepondo o nicho. Mas aqui ele não está considerando a variação dentro das espécies. Né? Pode Mas ser que... os cálculos funcionais, eles levam em consideração essa variação interespecífica? Você pode fazer com essa variação intraespecífica ou não. Geralmente o que o pessoal faz é calcular a média, né? Tem aquela questão de você ponderar o valor do traço pela abundância ou pela biomassa da espécie. Aí você está levando, de certa forma, você está considerando a variação dentro da espécie, né? Porque você está ponderando o valor do Ponderando. traço. É porque a tendência é, se você tem muito indivíduo, a tendência talvez do traço variar mais, seria essa lógica, Isso. né? E se você tem Sim. menos indivíduos, a tendência do traço variar. A lógica seria mais ou menos isso quando eu pondero pela abundância? Isso, exatamente. Se você tem um traço com o valor X em uma espécie, e essa espécie tem uma alta abundância, o valor do traço vai ser inflado, né? Ele vai aumentar, porque é uma questão que a gente vai tratar até depois aqui, né? A questão de espécies dominantes, né? Então, espécies dominantes, elas tendem a exercer um papel funcional mais importante, porque elas têm uma maior abundância, né? Então, os traços funcionais nessa espécie, eles vão ter um valor aumentado, devido a eles estarem ali em maior quantidade. Né? Ô, Evaldo, eu não sei como é que tá o andamento aí, eu só ia perguntar se talvez a galera não quer fazer um intervalinho de 10, 15 minutinhos, por conta que a galera chegou bem cedo, e aí nós tivemos aquela incompatibilidade do horário, mas amanhã a gente conserta isso aí para todo mundo chegar. Não sei se a galera quer fazer uns 10 minutinhos, ou como é que tá o andamento aí? Cara, não tá nem na metade ainda. Mas assim, tá perto da metade. Tá. Se quiser fazer agora, ou daqui a pouquinho, vocês que sabem. O que vocês querem, pessoal? Um intervalinho? Vamos falar aí, gente. Tem que falar aí. Pode ser o intervalo. Tá, uns 15 minutinhos, pessoal, porque aí a galera come alguma coisa aí e volta, e aí a gente volta aqui para finalizar aí. Uns 10, 15 minutinhos dá tempo, não dá? Hoje, pessoal, o horário vai ficar um pouco desregulado, porque nós equivocamos com a questão do horário, né? Mas amanhã a gente vai começar no horário certo e terminar no horário certo. Então hoje eu vou pedir a paciência de vocês, né? Por conta desse equívoco que eu tive, eu e o Evaldo, nós não nos atentamos para o horário, né? Mas amanhã, no final, a gente já vê um horário certinho, todo mundo já se programa, levanta, toma o seu café normalzinho, né? E aí a gente toca normal. Mas tem um pouquinho de paciência hoje para a gente regular amanhã os horários, beleza? Eu vou interromper agora a gravação e aí depois eu volto a gravar novamente, certo? Beleza, então, Rodrigo. Beleza.